Olá, pessoal. Voltando com mais uma aula aqui de ciências do nono ano. E a gente continua falando sobre genética e agora um pouco mais sobre as leis de Mendel. Então, Mendel usou aí como referência uma espécie de ervilha. Ele constatou que existiam algumas características nas ervilhas que ele estudou. Existia uma de cor amarela e com aparência lisa, e uma outra verde com aparência rugosa. E ele foi combinando essas ervilhas até chegar na primeira geração. A primeira combinação que ele fez foi uma semente amarela com uma semente verde. A semente amarela, ela tem um genótipo Vzão, Vzão. E a verde seria Vzinho, Vzinho. Ou seja, a cor amarela era a cor dominante. Então, na primeira geração, quando você combina uma verde com uma amarela, vou ter aqui 100% na primeira geração de indivíduos de cor amarela. Mas, nesse caso, seriam amarelos heterozigóticos. Por quê? Essa combinação a gente sempre faz os genes de um indivíduo cruzando com outro indivíduo. Então, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Quando a gente combina um de cada, Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzão, Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzinho. Eu vou ter um total aí de 100% dos indivíduos Vzão, Vzinho. Ou seja, de cor amarela. Ok? Então, a primeira geração tem todos os indivíduos heterozigóticos, cores amarelas, heterozigóticos, porque tem dois alelos totalmente diferentes, um Vzão e um Vzinho. Logo após, ele fez um outro teste usando esses indivíduos da primeira geração e se combinando. Nesse caso, eu teria um Vzão, Vzinho com um Vzão, Vzinho. Então, obtivemos aqui Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzinho. Ou seja, tivemos um indivíduo Vzão, Vzão, homozigoto na cor amarela, ou seja, cerca de 25% Vzão, Vzão. 50% Vzão, Vzinho, mas ainda assim amarelo, só que heterozigótico, com letras de tamanho diferente, um Vzão e um Vzinho. E tivemos também 25% na cor verde, Vzinho, Vzinho. Homozigóticos, porque são iguais, e recessivos nesse caso, porque são letras minúsculas, né? Nesse caso aqui, nós tivemos esse percentual. E depois de outros testes, ele associou não só a cor, né, como a gente fez aqui na primeira e segunda geração, mas ele também começou a fazer associações quanto ao formato, né, se ela poderia ser lisa ou rugosa, e fez o segundo teste aí em outras gerações. Nesse capítulo também nós falamos sobre a árvore genealógica, se a gente quer saber como ocorre, como é passado de geração para geração algumas características, a gente precisa também ter uma noção sobre quem foram as pessoas que passaram esse gene. Okay? E é o que a gente chama de árvore genealógica ou heredograma. E nós utilizamos alguns códigos, alguns símbolos que representam as pessoas na árvore genealógica. A mulher, ou pessoa de sexo feminino, sempre representada por um círculo, sexo masculino por um quadrado. As características que dominam em um ser vivo, seja ele os olhos, o cabelo, ou alguma síndrome relacionada
ao gene da pessoa, a gente coloca esse símbolo totalmente pintado. Quer dizer que essa pessoa foi afetada por esse gene. Ou seja, uma mulher albina, a gente pinta ele para poder representar que ele tem um gene afetado aí. Se por acaso essa pessoa tiver heterozigótica para um caráter autossômico, ou seja, tá com um desses genes aí que causam alguma síndrome, alguma característica exclusiva, né, da geração do gene dele, só que ele não foi afetado. Tem uma heterozigose aí, ou seja, a próxima geração pode ter ou pode não ter também. A gente pinta metade da bolinha. Os indivíduos que morreram, nós colocamos um corte, esse símbolo. Também tem aqui um formato diferente, que é o losango, que seria a representação de um indivíduo que a gente não sabe o sexo ainda. Certo? Então, pode ter sido um aborto espontâneo e a gente corta esse símbolo. Casamento entre dois indivíduos, a gente faz uma ligação, um traço, e quando o casamento é consanguíneo, nós fazemos dois traços. Consanguíneo significa que são indivíduos com parentesco próximo, certo? Não seja necessariamente um parente tão próximo, mas um primo distante, por mais que seja distante, tem uma relação consanguínea com essa outra pessoa. Gêmeos dizigóticos nós representamos dessa maneira e homozigóticos dessa maneira. Homozigótico quer dizer que eles têm características semelhantes, ou seja, são gêmeos idênticos, e dizigóticos são gêmeos diferentes, mas ainda assim saíram da mesma gestação. E a numeração no lado de cada grupo desse representa uma geração de indivíduos. A primeira geração são os pais, segunda geração, os filhos desses indivíduos, e a terceira, quarta, quinta, assim por diante, netos, bisnetos, entre outros grupos familiares. Como integrar o eletrograma? Primeiro, observe o eletrograma abaixo, os indivíduos do sexo feminino são representados por círculos, os indivíduos do sexo masculino por quadrados. Na linhagem do eletrograma, representada uma geração familiar. Cada linhagem é uma geração aqui. Geração número 1, geração número 2, geração número 3. Então, é só um resumo, né, de tudo que a gente está vendo aqui. Nesse caso, como é que a gente usa esse eletrograma para ler algumas características da família? A anomalia representada nesse eletrograma é um caráter recessivo, ou seja, só se manifesta em alelo se o alelo estiver em dose dupla. E um caráter homozigótico. O que ele quer dizer aqui? Por mais que eu não tenha informações sobre o genótipo desse indivíduo, a gente sabe aqui que se esses indivíduos fossem dominantes, ele primeiro estaria pintado, que não é o caso. Então, eu tenho aí um gene recessivo que não foi ativado, e ele só é ativado através de combinação entre esses dois indivíduos, e por acaso apareceu um filho com esse gene afetado, ok? Ou seja, um caráter recessivo que só vai acontecer em poucos casos na família. Ele só vai apresentar esse caráter se ele tiver em homozigose, ou seja, duas letrinhas pequenas. Se ele tiver uma letra grande, ele não vai apresentar porque o gene dominante não deixa que essa relação seja afetada. Então, pelas combinações que nós temos aqui, imagine que a primeira geração seja azão-azim. Nós teremos entre azão-azão, que é a combinação desses dois aqui, a combinação azão-azim, que é o primeiro, essa linha, segunda linha, a segunda coluna com a primeira linha também dá azão-azim, e a segunda linha com a segunda coluna vai dar
assim, assim. Ou seja, nós temos aqui a possibilidade de 25% do meu filho sair com esse gene aqui, que vai ser expresso. Gene afetado, no caso, é para o indivíduo 2 na geração 2 também. Okay? Isso fica isso também. Já na próxima geração, que foi o casamento aí entre o ser que foi afetado, assim, com o seu esposo, né? Que seria, por acaso, quem sabe, Azão, Azim. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se ele fosse Azão, Azão, não existiria nenhuma possibilidade de essa mulher ter um filho também Azim, Azim, certo? Sendo que cada pai vai contribuir com um desses alelos. Então, aqui seria o macho e a fêmea, no caso. Aqui nós temos a combinação azão com azinho. Aqui também azão, azinho. Mas também tem 50% de chance de ter um filho afetado por esse gene. Inclusive, aqui a gente tem um exemplo de filho afetado por esse gene. Na genética humana, nós temos os cromossomos. Os seres humanos têm cerca de 23 pares de cromossomos, e isso é o que a gente relaciona como cariótipo, que é a quantidade que cada ser vivo tem de cromossomos no seu DNA. Os homens têm um pequeno diferencial aí no caso das mulheres, porque temos um gene chamado gene Y. A mulher, no caso, tem 2 genes X e o homem tem um X e um Y. Okay? É isso que caracteriza, inclusive, o sexo do indivíduo. São chamados cromossomos sexuais. Cada ser vivo vai ter um par diferenciado aí, XY ou XX, dependendo do indivíduo. E algumas heranças estão relacionadas justamente ao sexo, ou seja, elas podem ser transmitidas de um indivíduo do sexo masculino para outro indivíduo do sexo masculino, ou do sexo feminino para outro indivíduo do sexo feminino. E algumas dessas síndromes estão relacionadas exclusivamente a um tipo de sexo. A herança ligada ao sexo ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo X, ou seja, ele é de origem materna e tem um padrão recessivo. Todos os homens apresentarão as características determinadas pelo cromossomo X herdado pela mãe, mesmo estando em heterocigose. Quando a herança é restrita ao sexo, ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo Y, ou seja, é de origem paterna, e os genes holândricos se desenvolvem apenas em homens. E a herança influenciada pelo sexo ocorre quando o gene se expressa nos dois sexos, tanto feminino quanto masculino, mas de forma diferente. Ele pode ser dominante no homem e recessivo nas mulheres, como é o caso da calvície, que é uma herança relacionada aí por influência do sexo. É claro que é muito mais evidente nos homens, mas algumas mulheres também podem apresentar a calvície. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco agora sobre doenças genéticas que são relacionadas a esses genes, podem ser transmissíveis, também podem ser transmitidas, na verdade, através dos genes pela relação paterna ou materna, que seriam as relações das heranças genéticas aí, sexuais. Ok? Então, até a próxima. Nós nos falamos. Boa aula para vocês e bons estudos.